Hello, English students. Welcome to your English class number 12. You are on the intermediate level. Let's begin, shall we? Let's go to slide number 2. 2 versus 4. When to use. Alright. Muito bem, então aqui é uma coisa que causa muita confusão, né? Dúvida. Quando usar o to e quando usar o for. Então, nós temos aqui uma explicação bem detalhada sobre os dois. Vamos começar? Então, vamos começar pelo to, né? Que normalmente ele vai significar para. Então, nós temos aqui, o primeiro uso do to é para definir o objetivo de uma ação. Nesse caso, o to vem mais o verbo no infinitivo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo. He came here to say goodbye. E o exemplo número 2, I am here to see you. Então, alguma coisa que está acontecendo para outra coisa acontecer, né? Então, assim, ele veio aqui, né? He came here to see you. Então, é o objetivo de uma ação. Ele veio aqui para quê? Para ver você. Se para ver você, vai ser o to, né? I am here to see you. Ou I am here to say goodbye. Eu tô aqui para dizer tchau. Então, o objetivo de uma ação, a gente usa o to. Referente à transferência direta de algo para alguém. I send the report to you. Show it to me. Então, de uma coisa, de uma pessoa para outra pessoa. Eu passo isso para alguém. Eu digo isso para alguém. Então, a gente usa o to, tá? Então, o primeiro exemplo, I sent the report to you. Eu enviei o registro, né? O report para você. E o outro é show it to me. Mostre isso para mim, né? Very good. Eu tô aqui tentando lembrar uma tradução para report e tá me escapando. Depois eu vou falar para vocês direitinho qual que é a melhor tradução para report. Muito bem. Para dar uma ideia de movimento, direção ou destino. Então, se você vai para algum lugar, esse para é to, go to. Sempre depois do go, se você vai dizer para, esse para tem que ser to. Então, I go to work, I go to work on foot. Eu vou para o trabalho a pé. Example number 2, I'll travel to China. I'll travel to China. Eu vou para o trabalho. Eu viajarei para a China. Então, é o to que a gente usa nesses casos. Então, go to, travel to, sempre dessa maneira, tá? Sempre com o to. Relacionado a tempo, nesse caso a tradução não é para. Então, aqui o primeiro exemplo é I study English from 10 to 11 a.m. Eu estudo inglês das 10 até, né, às 11. Então, esse até, nesse sentido de hora, né, relacionado a tempo, a gente usa o to. E só para não esquecer, report, acabei de lembrar, é relatório, tá? Então, I sent the report to you significa eu enviei o relatório para você. Mas continuando aqui, vamos para o exemplo número 2. Example number 2, I work from Monday to Friday. Eu trabalho de segunda a sexta. Esse referente a tempo também vai ser o to. Esse a, nesse caso específico, vai ser to. Ok? Não é sempre que o to vai ter a tradução do a, aliás, é só nessa situação. Muito bem? Alguma dúvida aqui? Seguindo, let's move on to slide number 2, aliás, 3, que nós temos o for. Aqui já vai ser um detalhamento do for, que ele significa para ou por. Muito bem. O primeiro exemplo que nós temos aqui é para falar da função de algo. Então, o verbo tem que, a frase tem que ter o for mais um verbo com ing, né? O verbo no gerúndio. For, e aí o verbo no gerúndio. Example. This knife is for chopping vegetables. Essa faca é para cortar, picar vegetais.
Então, eu tô dando um motivo do uso, para que ela serve. Então, nesse para que, relacionado à função de algo, é for, tá? Outro exemplo aqui. Ao fazer algo para alguém, no lugar da pessoa. Então, com exceção, ele também pode ser usado com o benefício dela. Então, assim, a gente vai usar o for quando a gente está querendo dizer que a gente vai fazer algo no lugar de alguém. Eu vou fazer essa lição por você, né? Eu vou tomar essa bronca por você. Nesse caso, a gente usa o for. Ou se a gente está querendo falar algo em benefício, eu fiz isso por você, a gente usa o for. Então, o primeiro exemplo que eu tenho, I did this for you. Então, eu fiz isso por você, em seu benefício, né? Por você. Example number 2, give her a hug for me. Então, dê a ela um abraço por mim. Então, é em meu lugar, né? Dê a ela um abraço por mim, então dê a ela um abraço como se fosse eu, né? No meu lugar. Aí aqui nós temos um lembretinho. A frase I did this to you se refere a algo negativo, feito pela pessoa, e for you seria referente a algo positivo. Então, o exemplo que tá aqui, ó, o primeiro exemplo tá com for, né? I did this for you. Eu fiz isso por você. Então, normalmente é algo positivo. Eu fiz isso como um favor. Agora, se eu falar I did this to you, aí já quer dizer que eu fiz alguma coisa que eu te prejudiquei. Eu te causei algum prejuízo. Então, eu falo I did this to you. Já muda o cenário e já não é coisa positiva. Já vira uma coisa negativa. Vamos lá. O próximo é para propósito ou finalidade. Lembra muito também para função, né? Mas nesse aqui a gente usa para um propósito ou finalidade. Exemplo número 1. I made a cake for the birthday party. Então, eu fiz um bolo para quê? Com qual finalidade? Para a festa. Então, esse para a festa com finalidade de ser usado na festa, a gente vai usar o for. Example number 2. We bought a new chair for the office. Então, propósito ou finalidade. Comprou uma cadeira para quê? Para o escritório. Então, for the office. Muito bem. E o último aqui, relacionado a tempo. Então, a gente teve o relacionado a tempo do to, né? Que ele tem umas traduções diferentes. A mesma coisa com o for. Quando ele tá em relação a tempo, ele tem outra tradução. Muito bem. Primeiro exemplo que nós temos aqui é I work here for 2 years. Eu trabalho aqui há 2 anos. Esse A de tempo, que é o HA em português, né, com acento, em inglês vai ficar for. E example number 2. I study English for 1 hour every day. Eu estudo inglês por 1 hora todos os dias. Então, nesse caso, a tradução é por, né? Mas na tradução anterior era a. Então, já não tem nada a ver, já é uma exceção, né? Já é uma coisa diferente. Então, gente, deu para entender aqui? Quando uso for, quando uso to, eles têm algumas diferenças, né? Então, é importante a gente saber para poder usar da maneira correta. Seguindo em frente, vamos para o slide number 4. O uso do use. Então, como usar o use? O use tem algumas maneiras diferentes, umas traduções diferentes, dependendo da maneira como ele se encontra na frase. Então, vamos ver. To use. Começar com o básico, né? O verbo no infinitivo. To use. Significa usar, utilizar. Detalhe. Nunca referindo-se a roupas e acessórios. Para estes, o verbo utilizado é to wear, que significa vestir. Então, não fala assim, eu uso um casaco, eu uso brinco, eu uso o sapato. Você vai falar wear. I wear the coat, I wear the shoes, I wear the rings, okay? The earrings. Então, nesse caso, usar é para outras coisas, não para roupa, tá? Nem acessórios. Então, vamos ver os exemplos que nós temos aqui. I'm gonna make use of his vast experience. Então, vou fazer uso
da sua vasta experiência. Então, aqui é uma tradução com o uso. Example number 2. You should make good use of your time. Você deveria fazer bom uso do seu tempo. Então, outra maneira de usar o use. Aí nós temos com get, né? To get used já significa se acostumar. Example. I have to get used to these new technologies. Eu tenho que me acostumar a essas novas tecnologias. Example number 2. It took me a while to get used to this. Me levou um tempo para me acostumar com isso. It took me a while to get used to this. To be used, estar acostumado. Então, quando é com get, é se acostumar. E quando está com o verbo to be, já é estar acostumado. Muito bem, o primeiro exemplo é I'm used to getting up early. Estou acostumada a acordar cedo, né? I'm used to getting up early. Example number 2. I was used to walk home, but now I drive everywhere. Então, eu estava acostumado a ir caminhando para casa, né? Mas agora eu dirijo para todos os lugares. E o último que nós temos aqui, used to, que significa costumava. I used to travel to Europe every summer on vacation. Então, eu costumava viajar para a Europa todo verão nas férias. Used to, né? Costumava, é uma coisa que você fazia e não faz mais. Example number 2. I used to be chubby when I was a kid. Então, eu costumava ser gordinho quando eu era criança. Chubby é uma maneira carinhosa de falar. Gordinho. Ok? Então, são essas 4 maneiras que a gente pode usar o verbo use. Então, dependendo do que acompanha o use, ele pode ter uma tradução diferente, tá? Como no phrasal verbs que vocês viram há algumas aulas. Continuando, nós temos uma lista aqui de doenças, né? Illness, diseases, illness e sickness. Ok, muito bem. Então, aqui a gente vai explicar o que é a diferença entre o que é disease, o que é illness e o que é sickness. E aqui tem alguns nomes de doenças também. Então, vamos lá, vamos ler esse textinho aqui. The difference between disease, illness, and sickness. Disease is something that needs to be cured, such as an infection, injury, toxic exposure, cell degeneration, etc. Illness is something that needs to be managed, such as feelings of pain, discomfort, distress, weakness, fatigue, etc. Sickness can be often being related to disease or mention emotional distress or nausea, ok? Então, muito bem, temos esse textinho pequenininho. Se vocês tiverem alguma dúvida das palavras, do que significam, já anotem que a gente fala sobre elas na aula, porque eu não deixei nenhum vocabulário para esse texto, que ele é tão pequenininho. Então, vamos ver se vocês conseguem saber o que significa. Aí, vamos aqui para a lista de doenças e condições de saúde. Astigmatism é astigmatismo, né? Uma doença ocular, né? Depression, né? Depressão. Diabetes, então se escreve igual, mas a pronúncia é diferente, né? Então, diabetes. Heart attack, ataque cardíaco. High blood pressure, pressão alta. Low blood pressure, pressão baixa. Stroke, derrame. Aí outro que se escreve igual, mas a pronúncia é diferente, né? Anemia, né? Anemia. Cancer, também se escreve igual e fala diferente, né? Cancer. High cholesterol, colesterol alto. Myopia, miopia. Nervous breakdown, colapso nervoso. Muito bem. Outro aqui, ó, que é pegadinha. Pneumonia, em inglês você não vai pronunciar o P. E aí a pronúncia fica pneumonia.
Então, pneumonia se escreve igual, mas a pronúncia é pneumonia. E varizes fica varicose veins. Alright? Muito bem, seguindo em frente, nós temos um diálogo. Dialogue. At the hospital. No hospital. Vamos lá, então nós temos aqui a Suzy e um atendente, né? Um atendente do hospital. Eu vou ler para vocês direto, sem falar o nome dos personagens, vocês só acompanhem daí. Muito bem. Hi, I need help. My brother needs medical assistance. Okay, I'll need you to fill this form so we can send him to the ER. Does he have health insurance? Yes. Here's his ID and his health insurance card. I'll also need his social security number. Hold on a sec. Here is his social security card. What is happening to him? Does he have any pre-existent illness? Is he allergic to any medication? No, he doesn't have any allergy. He's having a fever, he's throwing up a lot, and I can tell his blood pressure is very low. Okay, let me call a nurse. They will send your brother to the emergency room to examine him and run some tests. You need to wait here though. Okay, I'll wait. Thank you. Muito bem, então acabou aqui, né? Esse aqui é uma conversa no hospital antes do atendimento, né? Quando você tá ali naquela parte do balcão. Very good. Vamos para o próximo, que são punctuations. Muito bem, então quando eu fizer um diálogo para vocês, da próxima vez eu já vou usar as pontuações in English para vocês treinarem. Vamos lá, então? Verifique como são falados os sinais de pontuação em inglês. Ponto é dot. Isso se eu estiver falando na internet, tá? Então, eu vou dar um endereço de internet, é dot, www.blablabla.com, por exemplo. Se for um ponto final, é period, ok? Se for num texto, num ditado, a gente usa period. Mas vamos continuar aqui. Barra é slash, vírgula é coma, travessão ou traço é dash, 2 pontos, colon, ponto e vírgula, semicolon, aspas, quotation mark, ponto de interrogação, question mark, ponto de exclamação, exclamation mark, apóstrofo, apostrophe, hífen, hyphen, conchetes, brackets e parênteses, parentheses. Alright? Muito bem. Deixa eu só corrigir uma coisinha aqui. Prontinho. Então, legal, né? Agora vocês já sabem e quando tiver um ditado já vão estar craques. Muito bem, a nossa aula termina aqui com o vocabulário do vídeo, com essas palavrinhas aqui, deem uma estudada, tá? Aprendam direitinho como se fala, quais são as traduções, ok? E ficamos por aqui, nos vemos na aula ao vivo. Beijão, bye bye!